Quando tudo faz sentido, confie, esse dia vai chegar. Existe um momento muito especial na vida em que a dor deixa de ser apenas dor, em que tudo passa e aquele sofrimento começa a se transformar em compreensão. Talvez você já tenha vivido isso, ou talvez esteja chegando perto desse momento, ou ainda passa pelo processo da dor e do apego, mas acredite, vai chegar o momento em que você vai compreender todos os desígnios da vida, todos os desfechos. Aquele instante em que você olha para trás e um filme começa a passar na sua mente. As perdas, as renúncias, as conquistas, os sonhos que não aconteceram, os sonhos que você viveu e concretizou, as portas que se fecharam, as que se abriram, as insistências, os desfechos, os assuntos inacabados, os caminhos que pareciam injustos e de repente algo dentro de você sussurra: agora eu entendo. E hoje vamos refletir sobre esse amadurecimento da alma, esse momento da vida em que você encaixa cada peça do seu tabuleiro, do seu quebra-cabeça. E sobre como muitas vezes os desígnios de Deus e da vida são maiores do que a nossa compreensão imediata. São perfeitos, mágicos e direcionam você para o que você precisa viver e aprender e evoluir. Existe algo muito humano em nós, querer entender tudo imediatamente. São coisas do ego, né? O ego aflorando, o ego sendo ego. Queremos respostas rápidas, precisas, explicações, controle. Queremos saber por que aconteceu, por que terminou, por que não deu certo, por que tivemos que passar por certas dores. E quando não entendemos, surge ansiedade, revolta, medo, sensação de injustiça, desespero, fuga. Porque a mente deseja previsibilidade, controle, busca respostas o tempo todo. Mas a vida, nem sempre revela o sentido no mesmo momento, no mesmo tempo que a nossa ansiedade deseja. E existe uma sabedoria que só o tempo revela, porque algumas experiências só podem ser compreendidas depois, não durante, depois. Depois da dor, depois do afastamento, depois da perda, depois da reconstrução. É o que eu falei sobre montar o quebra-cabeça. Enquanto estamos dentro do processo, nós percebemos peças soltas, desencaixadas, aquele monte de peça. Mas quando olhamos com distância emocional, o desenho começa a aparecer. A gente começa a encaixar o que antes estava confuso, bagunçado, desordenado. E talvez por isso muitas pessoas digam: se eu tivesse conseguido aquilo, minha vida não teria seguido o caminho que seguiu. Será? Se eu tivesse feito daquele jeito, se eu tivesse naquele trabalho, com aquela pessoa, naquele relacionamento.
nada do que você é hoje seria. Tudo seria diferente. Se seria melhor ou pior, se seria bom ou ruim, não estamos aqui para julgar, mas qualquer processo decisivo leva você para um caminho diferente. Então, o tempo é o mestre de tudo e mostra o que você quer saber. Só confie na espiritualidade, no processo e siga a sua jornada. Na psicologia, tem muito conteúdo sobre isso. O nosso cérebro busca coerência e significado. Isso é chamado de construção de sentido. Quando conseguimos atribuir significado às experiências, o sofrimento emocional diminui. E quando a gente aprende a ressignificar, esse sofrimento cai por terra, assim, diminui consideravelmente. Não porque a dor desaparece, mas porque ela deixa de ser caos, ela deixa de ser foco e passa a fazer parte de apenas uma narrativa do seu crescimento. E isso não significa romantizar o sofrimento, nem justificar injustiças, mas reconhecer que a forma como interpretamos as nossas experiências influencia profundamente em nossa paz interior. Aprender a significar essas experiências da vida de forma a buscar os aprendizados e lições da jornada torna a vida mais leve, mais equilibrada, e com isso surge o dia em que você entende os desfechos da vida e tudo começa a fazer muito sentido. Você olha e diz: eu entendo. Agora eu entendo. E se você for refletir pelo lado espiritual, talvez exista uma reflexão ainda mais profunda e que pode trazer um significado mais positivo em seu crescimento. E se nem tudo que perdemos era realmente perda? E se alguns fechamentos eram proteção? E se algumas demoras eram preparação? Os desígnios de Deus são maiores que os nossos. E Deus é a vida, é o eu superior, a força maior, o universo, conforme a sua fé. Eu não falo de religião aqui. Ele, o seu Deus, enxerga caminhos que a nossa visão limitada ainda não alcança. E isso não é passividade, é confiança consciente. É continuar caminhando e seguir seus passos, seus planos, seus projetos. Mesmo sem entender tudo, porque em um dado momento você vai entender. Existe um momento da maturidade emocional em que o filme passa, em que tudo passa, em que a dor cessa. E você percebe aquela porta fechada lá atrás evitou um caminho que hoje não faria o menor sentido. Aquela pessoa que partiu abriu espaço para reencontro consigo. Aquela dor fortaleceu partes suas
que ainda estavam adormecidas, que ainda tinham lições inacabadas para aprender. Aquela espera te preparou emocionalmente para se doar para você, para se amar e se respeitar, se valorizar. Perceber que você é mais do que aquilo que se foi. E então nasce algo muito bonito. Não gratidão pela dor, mas gratidão pelo que ela revelou. Gratidão pelo que você aprendeu, pelas lições. Gratidão pelo que você viveu e não viveu. Gratidão pela pessoa que você se tornou. Gratidão. Para finalizar, eu espero que tenha feito muito sentido para você essa reflexão. Eu quero trazer 3 práticas terapêuticas de consciência, simples e bem objetivas. A primeira é a prática da linha da vida. Você vai precisar de um papel e uma caneta. E você vai escrever 3 acontecimentos difíceis que você viveu. 3 dinâmicas desafiadoras. Depois, você vai se perguntar e refletir em cada uma delas. O que essa experiência me ensinou? Qual foi o grande aprendizado para a sua vida, para a sua jornada, do que fazer, do que continuar fazendo e do que não fazer? Porque às vezes existe ouro escondido na travessia e passamos por certas experiências para encontrar esse tesouro e reconhecer que ele é importante na nossa jornada. Confie. A outra prática é a prática da entrega consciente, que é para você se perguntar: o que estou tentando controlar que talvez precise apenas amadurecer no tempo certo? Nem tudo depende de força. Algumas coisas dependem de processo, de amadurecimento, para compreender, para ressignificar experiências, para colocar cada coisa no seu lugar. Entregar. Mudar o foco, fazer novas escolhas, movimentar-se para a vida que você quer construir, para aquilo que você quer viver. Deixar ir com entrega, equilíbrio, maturidade. Alinhamento do pensar, sentir e agir. E a última prática é a prática da confiança. Sempre que você enfrentar experiências e dinâmicas desafiadoras e que você não compreender, em que você ficar incomodada, em que essas experiências te causem muita dor e sofrimento, faça essa prática simples. Você vai respirar fundo, colocar as mãos no coração e repetir 3 vezes. Ainda que eu não compreenda tudo agora, eu escolho confiar na vida. Ainda que eu não compreenda tudo agora, eu escolho confiar na vida. Ainda que eu não compreenda tudo agora, eu escolho confiar na vida. Respire fundo. Se vier lágrimas, deixe vir o que for.
acolha e agradeça. Essa prática não vai resolver seus problemas de uma hora para outra, nem o que você está sentindo, mas ela vai aliviar muito a dor, o sofrimento, as sensações de incômodo, de tristeza, de angústia. Faça uma oração, respire fundo e confie. Confie em seu processo evolutivo, confie nas suas construções, nas suas escolhas, naquilo que você acredita. Confie nas suas decisões. Simplesmente confie. Talvez hoje você ainda esteja vivendo páginas que não consegue entender. E tudo bem. Nem todo capítulo revela o final da história. Mas talvez um dia você olhe para trás e com lágrimas de compreensão, de entrega, de gratidão e de amor por todo o processo, você diga: agora eu entendo. E perceba que a vida nunca esteve contra você. Ela apenas estava te conduzindo para o caminho do coração, para o caminho do aprendizado, para o caminho da alma desperta e livre. Se essa reflexão tocou você, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar no processo da vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que nem tudo vai fazer sentido no começo, mas muita coisa se revela ao longo do caminho e no final tudo fica bem. Obrigada por evoluir comigo e até o próximo vídeo.